Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Me encontro aqui em Romanos, capítulo 13, verso 3, que diz assim: Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terá louvor dela. A lei, ela não foi feita para punir quem vive certo. A lei, ela foi feita para punir quem vive errado. Se a tua consciência está tranquila, você pode ficar sossegado, que a lei, ela não vai te punir. Mas se você tem culpa de algum ato que é contra a lei, ao ponto de prejudicar alguém, aí você tem que temer. Vamos lá. No mesmo capítulo 13 de Romanos, no versículo 5, diz assim: Não devemos temer a punição, mas também por dever de consciência. A gente não deve temer a lei só por causa da punição dela, mas devemos temer a lei pela nossa consciência. Tem pessoas que ela deseja fazer o mal, mas pela correção da lei, pelo castigo da lei, ela não faz. Ela não é consciente ao ponto de pensar, mesmo que a lei me condena, eu não preciso fazer algo que venha prejudicar alguém por causa da condenação da lei. Mas pela minha consciência, se eu sei que aquilo não é certo, eu não preciso ser castigado para que eu venha ter consciência que aquele ato ali é errado. É necessário que ele estejamos sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Se eu sei que roubar eu vou me prejudicar ao ponto de ser preso ou perder até a minha vida, eu não vou roubar. Se eu sei que um estupro, você pegar alguém à força, pode te levar à prisão e você ser punido levando uma grande surra, eu não vou fazer esse ato. Por quê? Porque a minha consciência sabe que isso é errado e que as consequências desse ato, ela vai me punir. Mas tem pessoas, meus irmãos, que ela deseja fazer o mal, como eu apresentei agora, só que ela não faz o mal, não porque ela pensa que aquilo é ruim e que vai prejudicar ela. Ela só não faz o mal por causa da punição da lei. Eu não posso, meu irmão, fazer o mal porque eu sei que isso é errado, que isso vai prejudicar alguém, que Deus não se agrada dessas atitudes. Eu não posso fazer o mal sendo uma pessoa conhecida como filho de Deus, uma pessoa que vive para o bem. Na realidade, o mal, ele é oculto. Tem muitas pessoas que ela se apresenta para você como uma pessoa do bem,
e no final de tudo ela é revelada pela tua atitude que ela não é daquela forma que ela se apresenta. A gente sabe que Satanás, ele tem ainda a permissão de se transformar em anjo de luz. Nós sabemos que quando alguém quer fazer o mal, ela nunca vai vir mostrando para você ou para mim que ela é uma pessoa perversa. Não é à toa, meu irmão, que conhecemos a árvore pelo fruto. Não tem como uma árvore boa ela dar má fruto. E não tem como uma árvore má dar bom fruto. Uma pessoa boa, ela pode ter até uma atitude ruim, mas ao mesmo tempo, a própria consciência dela vai dizer que ela não é assim. Ela vai se incomodar com aquela atitude ruim ao ponto de deixar aquela prática, pedir perdão a Deus porque cometeu algo que perturbou o teu coração, e ela vai, na próxima oportunidade que ela estiver, ela vai tomar uma atitude certa. Agora, uma pessoa ruim, quando ela faz algo disfarçadamente bom, ela está fazendo aquilo pelo interesse de alguma coisa ou para poder alcançar algo do teu interesse, que só dessa forma disfarçada ela conseguirá o que ela deseja. Então, meu irmão, vale mais uma consciência tranquila do que 10 testemunhas falsas. Não tem como eu ser punido injustamente ou ser acusado por alguém injustamente, sendo acusado alguém que está falando que eu cometi uma perversidade, alguém que está tentando me condenar pelo erro que eu não cometi. E nesse momento, a única defesa que você tem para se defender contra esse jugo desigual, que às vezes, meu irmão, as pessoas elas se ajuntam para poder condenar um inocente. Então a única forma de eu me defender de algo que eu não fiz, que eu não cometi, é a minha própria consciência. Porque a lei ela não foi feita para punir quem vive certo. Mas a lei ela pode ser manipulada. Hoje em dia, sabemos que tem muitas autoridades, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, que ela é manipulada pelo dinheiro. Um juiz que vai julgar a causa de alguém que praticou uma injustiça e foi punido pela lei, para que ele venha cumprir dentro da lei as atitudes erradas que ele cometeu. Quando uma autoridade vai julgar aquele elemento que praticou algumas atitudes que a lei condena, ele sendo uma pessoa financeiramente forte ou uma pessoa bem conhecida no mundo da política, dos empresários ou dos famosos, ele consegue
manipular o senhor da lei, que é o juiz que julga através do dinheiro ou através das ameaças. Então, meus irmãos, a nossa consciência, elas tem que estar tranquila, não pela punição da lei, mas a nossa consciência, ela tem que estar tranquila a todo momento, porque você sabe que aquilo ali não é certo. É necessário que ele estejamos sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por devida consciência. Eu não posso deixar de fazer o bem com medo da manipulação da lei. Eu não posso praticar o mal só porque eu sei que se eu praticar o mal, eu vou ser castigado. Não, eu não vou praticar o mal porque a minha consciência sabe que aquilo ali é errado e que aquilo ali vai me punir diante de Deus. Porque se a lei ela for subornada por algum poderoso, algum empresário milionário, alguém que está indo contra a lei para poder tirar proveito, se a lei for manipulada ao ponto daquela pessoa que praticou um erro, a lei favorecer a ela, porque, meus irmãos, sabemos que às vezes o certo vira o errado e o errado ele vira o certo. Eu não devo ter medo da punição, mas eu tenho que ter medo da minha consciência, porque se a lei falhar, eu estou consciente, mesmo não sendo punido, que aquilo ali não é certo perante a Deus. A gente vive num país, num Brasil corrupto, que a lei ela é corrupta. A gente vê as autoridades se vendendo. A gente vê, meus irmãos, muitas injustiças acontecendo e favorecendo aqueles que são ambiciosos, gananciosos, vendendo a lei e transformando o errado em certo. E aqueles que vivem com a tua consciência tranquila, porque aquele que vive com a tua consciência tranquila, ele não teme a punição. Sabe aquela pessoa, meu amado irmão, que muitas das vezes se levanta contra você injustamente e ela sozinha não consegue te punir? Aquela acusação que ela está te fazendo, ela não consegue só em palavras te punir através das acusações falsas dela, porque tem muitas pessoas que se levantam porque são pessoas injustas. E uma pessoa que é injusta, ela vai querer te fazer o mal quando ela se sentir incomodada por você estar agindo certo. Se eu estou, meu irmão, sendo acusado injustamente por uma pessoa, e aquela pessoa ela não consegue me punir por falta de provas, ao mesmo tempo eu estou com a consciência tranquila, porque vale mais uma consciência tranquila do que 10 testemunhas falsas.
Às vezes alguém que te acusa, ela consegue, meu irmão, arrumar algumas testemunhas falsas para que ela fica mais forte nas tuas palavras injustas, tentando transformar através da tua acusação aquela pessoa que vive certa em errado, e ela que vive errado quer se transformar numa pessoa certa. Porque muitas pessoas no nosso país ou no mundo afora perdem a tua vida injustamente por causa de pessoas injustas, poderosíssimas, que tem muito dinheiro ou que tem muito poder, mas para alguém agir injustamente contra uma pessoa inocente, ela não precisa ter muito poder. Basta ela manipular algumas pessoas que estão na mesma rodinha dela para te condenar perante a acusação que ela está fazendo contra você. Essa palavra me faz lembrar de Jesus. Quando Jesus estava sendo levado a Pilatos de madrugada por falsas testemunhas, porque aquelas falsas testemunhas sabiam que se levasse Jesus de dia, o povo que não aceitava covardia, o povo que não aceitava injustiça, ia sair a favor de Jesus. Mas eles levaram Jesus de madrugada até Pilatos, o juiz Pilato, para acusar injustamente o nosso Senhor. E a acusação que eles faziam contra Jesus está revelado nessa explicação que eu estou apresentando. Essa mesma acusação que Jesus passou, muitas pessoas têm passado e injustamente têm sido punido por palavras que manipulam outras pessoas da mesma rodinha, da mesma maldade, para punir aquele que vive certo. E o que leva uma pessoa ruim, uma pessoa injusta, punir uma pessoa boa e uma pessoa que vive fazendo o bem? Quando aqueles homens levou Jesus até Pilatos para condenar Jesus, eles tinham alguns motivos para se incomodar com aquele homem justo que estava sofrendo injustiça contra aqueles caluniadores. Uma das ocasiões que Jesus foi condenado foi a inveja. Toda a obra do bem que Jesus estava fazendo no teu ministério, porque Jesus, ele só fazia o bem. A Bíblia, você nunca vai achar uma passagem na Bíblia que Jesus fez o mal a alguém, ou que Jesus se vendeu por causa de dinheiro. Então, meus irmãos, eu quero que você saiba que você não deve temer a lei só por causa da punição, mas que você venha temer a lei por causa da tua consciência. Porque Jesus foi entregue
aquele homem da lei. E aquele homem da lei, que era Pilato, ele perguntou o que Jesus tinha feito para ser punido. E aqueles doutores da lei que entregava Jesus, aquele juiz, para ser condenado, eles não soube explicar. Eles deram uma versão meia religiosa, mas eles não tinham testemunha para acusar Jesus. E Pilatos, ele se incomodou com o silêncio de Jesus. Pilato, ele se incomodou porque Jesus ele estava consciente que ele estava sendo entregue, não porque ele praticou algo errado que a lei viesse a punir, mas ele estava com a consciência tranquila que ele estava sendo entregue por causa dos nossos pecados. Porque alguém que está sendo acusado injustamente, ele tem o direito de defesa. Mas Jesus, ele sabia que ele era inocente. Mas ao mesmo tempo, ele ficava em silêncio porque ele estava indo pelas nossas culpas. Era preciso ele ser condenado pelos nossos erros. Jesus, ele morreu. Ele foi punido, condenado como inocente. Porque se fosse só a inocência dele, se fosse só por ele tinha o direito de defesa. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus a não ser ele mesmo, porque ele se entregou por vontade própria. Mas o silêncio dele incomodou a Pilatos, ao ponto daquele homem, que era aquele juiz, que condenou Jesus, ao ponto dele falar: você tem um direito de se defender, homem. Você sabe que eu tenho o poder para te condenar e para te libertar. Foi o único momento que Jesus abriu a boca para debater contra esse juiz Pilatos. Quando Jesus fala: nenhum poder foi dado a você, se não vier do meu Pai do alto. E Jesus permaneceu em silêncio. Sabe por causa de quê? Por causa das nossas culpas. Porque quem tem culpa, quem está com a consciência, tendo a certeza que tem alguma culpa, essa pessoa, ela se mantém em silêncio. Quando alguém está sendo acusado e aquela pessoa que está acusando, ela não tem nem prova, ela está falando em palavras, mas ela não tem testemunha, ela não tem prova. Mas ela tendo a certeza que aquela pessoa praticou aquele mal, na consciência daquela pessoa que está sendo acusada, ela está pensando: realmente, eu estou sendo acusado por algo que eu fiz. E eu estou consciente que eu devo ser punido por esse erro. Mas, por essa pessoa ser uma pessoa desonesta, ela vai se defender passando por inocente. Ela, a momento nenhum, vai falar: não, o que você está falando é verdade. Eu mereço ser punido.
Eu mereço ser castigado. Mesmo você não tendo testemunha, mesmo você não tendo prova daquilo que você está falando contra mim, mas na minha consciência, a minha consciência ela me acusa. Porque quando Jesus condenar no dia do juízo final os perversos, antes mesmo de ele te condenar, a tua própria consciência vai te condenar. Eu posso manipular a minha consciência, alguém me acusando e eu pratiquei algum ato ruim, e disfarçadamente eu tentar mostrar que eu sou inocente perante os homens. Ainda mais diante daqueles que me acusam sem testemunha, sem provas. Mas diante de Deus, mesmo você não tendo prova, diante de Deus a tua consciência, ela está te acusando. E Deus, que ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele está no teu coração, ele está na tua consciência. Ele sabe que você fez ato ruim. Ele sabe que você praticou algo ruim. E que a lei ela te condena por esse ato ruim que você praticou. E a maior punição que temos é a punição de Deus. Porque a gente é muito bom para olhar o erro do nosso irmão. A gente é muito bom para apontar o dedo para alguém. A gente é muito bom para acusar. Mas quando a gente pratica o mesmo ato errado que o nosso irmão praticou, ou até pior do que ele, a gente não quer que ninguém nos acusa. Em momento nenhum você vai pegar os teus erros e vai apresentar para alguém dizendo: realmente eu errei, eu preciso ser punido. Não. Não é preciso você fazer isso. Foi por esse motivo que Jesus ficou em silêncio quando estava sendo acusado perante Pilato, sendo acusado injustamente pelos fariseus, aqueles homens religiosos, porque ele sabia que estava morrendo pelas nossas culpas. Hoje a gente vê tanta barbaridade, tanta maldade, pessoas que têm coragem de estuprar um bebê, irmão que mata irmão, filho que mata pai, mãe, degolando. A gente vê tanta maldade. Eu lembro daquele jornal O Povo. Eu não tenho costume de ver televisão em casa, as reportagens, mas hoje em dia você liga a televisão, que guerra de polícia com bandido, mataram 13 em comunidade, guerra de facções. Aí tu vê a barbaridade, um abrindo o outro, arrancando o coração, fazendo barbaridade, a pessoa ali gritando, implorando. Aí você vê tanta injustiça acontecendo nesse mundo. O vizinho que é amigo do outro vizinho, que bate no peito, se abraça e fala: nós somos irmãos, o que você precisar. Aí quando o vizinho vai trabalhar, a mulher do vizinho dá mole para ele e ele não tem consideração nenhum pelo teu vizinho, ao ponto de aceitar aquela proposta de prostituição, aquela proposta maligna daquela Jezabel. E aquele vizinho, por um momento de prazer, ele trai o seu amigo vizinho. A gente vê, meu irmão, dentro da nossa própria igreja, acontecendo muita injustiça. Então, você não pode deixar ser enganado.
porque você, com os teus olhos humanos, acha que aquela pessoa é boa. Você não pode deixar ser enganado com os teus olhos humanos, achando que aquela pessoa é ruim, porque alguém falou dela para você. Mas você tem que olhar com o teu olhar consciente de Cristo, perguntando a Ele: Senhor, será o que estão falando a respeito daquela pessoa é verdade? Deus, ele não tem que provar nada para ninguém, mas você tem o direito de argumentar a ele, para que você não venha a ser manipulado pelos que estão contra a lei, querendo fazer injustiça contra alguém que vive fazendo bem. Então, quando Jesus ele se mantém em silêncio, ele nega a defesa de Pilato, ele estava indo consciente que estava indo para a cruz por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. E quem erra não tem direito à defesa. Quem erra tem que ser punido. Porque se alguém erra e você não pune aquela pessoa naquele momento, ela vai achar que aquilo é normal e vai continuar errando, prejudicando. Então, por isso existe a punição. Eu vou repetir, meu irmão, aqui em Romanos, em capítulo 14, que no capítulo 13, desculpa, meus irmãos, que todos homens esteja sujeito às autoridades superiores. Esse é o versículo 1. Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram feitas por ele, instituída. Aí o 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Ao 3, porque os magistrados não são para temor quando você faz o bem. Você não tem que temer quando você faz o bem. As autoridades que foi levantada por Deus, ela não foi levantada por Deus para punir aqueles que faz o bem. A lei, ela não foi feita para punir alguém que vive certo. Mesmo você vivendo certo, a lei ela deixa avisada. Ó, se você fazer isso, as consequências desse ato é isso. Se você matar, você vai morrer. Se você